Ele demitiu a babá na frente dos próprios filhos, acusando ela de roubo. Mas o que ela revelou no tribunal fez ele perceber que tinha mexido com a pessoa errada. Marina Santos estava ajudando Miguel a montar um quebra-cabeça de dinossauros no tapete da sala quando ouviu o barulho da chave na porta principal. Eram exatamente 5h40 da tarde, o horário em que Eduardo Santana sempre chegava do escritório. Ela olhou para o relógio dourado na parede e suspirou. Durante 2 anos e meio cuidando de Sofia e Miguel, tinha aprendido a identificar o humor do patrão só pelo som dos passos dele no hall de entrada. Hoje os passos eram diferentes, mais pesados, mais deliberados, como se ele estivesse carregando algo invisível que pesava toneladas. "Tia Marina, olha só!" Miguel gritou empolgado, apontando para o pedaço do quebra-cabeça que tinha acabado de encaixar. "É a cabeça do T-Rex." "Muito bem, campeão." Marina sorriu, bagunçando o cabelo loiro do menino de 6 anos. "Você está ficando um expert em dinossauros." Sofia apareceu correndo da cozinha, segurando um copo de suco de laranja que Marina tinha preparado. Aos 8 anos, ela era uma mistura perfeita da elegância da mãe, que tinha falecido 3 anos atrás, com a determinação teimosa do pai. "Marina, posso tomar mais um copo? Por favor?" Sofia fez aquela carinha irresistível que sempre funcionava. "Claro, princesa, mas esse é o último, tá bom? Senão vai estragar o jantar." O som dos passos de Eduardo ficou mais próximo, ecoando pelo corredor que levava à sala principal. Marina automaticamente começou a arrumar os brinquedos espalhados pelo chão. Não que Eduardo fosse exigente com limpeza quando se tratava dos filhos, mas ela sempre gostava de manter tudo organizado. Eduardo apareceu na entrada da sala e Marina soube imediatamente que algo estava muito errado. O rosto dele estava tenso, os ombros rígidos, e havia uma frieza nos olhos que ela nunca tinha visto antes. Ele estava segurando uma pasta preta na mão direita, apertando-a com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Papai!" Miguel largou o quebra-cabeça e correu para abraçar o pai, como fazia todos os dias. Mas Eduardo não retribuiu o abraço com o carinho de sempre. Ele deu um tapinha mecânico nas costas do filho e o afastou gentilmente. "Miguel, vai brincar no seu quarto. Leva a Sofia junto." "Mas pai, estamos montando o quebra-cabeça com a tia Marina." Sofia protestou, franzindo a testa. "Só falta pouco para terminar." "Agora, Sofia." A voz de Eduardo cortou o ar como uma lâmina afiada. "Vocês dois, para o quarto, já." As crianças se entreolharam, claramente confusas com o tom autoritário do pai. Miguel começou a recolher as peças do quebra-cabeça, mas Sofia cruzou os braços em desafio. "Por que você está bravo, papai? A tia Marina não fez nada de errado." Marina sentiu o estômago se contrair. Havia algo na forma como Eduardo olhava para ela que a deixava extremamente desconfortável. Era como se ela fosse uma estranha, como se todos os anos de dedicação às crianças tivessem sido apagados de uma hora para outra. "Marina", Eduardo disse, ignorando completamente a pergunta da filha. "Preciso falar com você. Agora." O tom dele não deixava espaço para discussão. Marina se levantou devagar, limpando as mãos na calça jeans. Seu coração estava batendo mais rápido, mas ela tentou manter a expressão calma para não assustar as crianças. "Crianças, façam o que o papai de vocês pediu. Vão para o quarto brincar um pouquinho. Depois eu subo para dar boa noite." "Não", Eduardo interrompeu, a voz ainda mais fria. "Você não vai subir para dar boa noite. Você não vai mais subir para lugar nenhum nesta casa." Sofia e Miguel pararam de se mover instantaneamente. Era como se alguém tivesse apertado o botão de pausa em um filme. Os dois olharam para o pai com expressões de total confusão. "O que isso quer dizer?" Sofia perguntou, a voz pequena e assustada. Eduardo abriu a pasta preta e tirou alguns papéis de dentro. Marina conseguiu ver que eram extratos bancários, mas não entendia por que ele estava mostrando aquilo. "Quer dizer que Marina não trabalha mais aqui. Ela está sendo demitida por justa causa." As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. Ela abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Demitida? Por justa causa? Ela não tinha feito nada de errado. Cuidava das crianças como se fossem seus próprios filhos. Sempre foi pontual, responsável, carinhosa. "Papai,
Você não pode demitir a tia Marina! Miguel gritou, lágrimas começando a se formar nos olhos. Ela cuida da gente. Ela faz panqueca no domingo. Ela ajuda com o dever de casa. E ela conta as melhores histórias antes de dormir. Sofia acrescentou, a voz tremendo. Pai, por favor, não manda ela embora. Eduardo ergueu a mão, silenciando as crianças. Quando falou, sua voz estava carregada de uma raiva contida que Marina nunca tinha presenciado. Marina Santos, você está sendo demitida por roubo. Descobri que você tem retirado dinheiro da conta da casa há meses. 5.000 reais por mês, para ser exato. O mundo de Marina pareceu desabar. Ela sentiu as pernas ficarem fracas e teve que se apoiar no sofá para não cair. Eduardo, isso é mentira. Ela conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro estrangulado. Eu nunca roubei nada. Jamais faria isso com vocês. As provas estão todas aqui. Eduardo balançou os papéis na frente do rosto dela. Transferências mensais da conta da casa para sua conta pessoal. 5.000 reais todo dia 15, há 8 meses. Marina estava em choque total. Ela olhou para os papéis, tentando entender como aquilo era possível. Sua conta bancária mal tinha 500 reais na maior parte do tempo. Como podia haver transferências de 5.000 reais? Eu não entendo, ela murmurou. Tem algum engano. Eu não tenho esse dinheiro. Você pode verificar minha conta, verificar tudo. Não preciso verificar nada. As provas estão na minha frente. Sofia começou a chorar. Não era um choro de criança mimada, mas lágrimas de desespero verdadeiro. Ela correu para Marina e se agarrou na cintura dela. Tia Marina, não vá embora. Por favor, você prometeu que ia me ensinar a fazer bolo de chocolate. Miguel se juntou à irmã, abraçando Marina pela perna. Os dois estavam soluçando como se o mundo estivesse acabando. Pai, a tia Marina não roubou nada, Sofia gritou entre lágrimas. Ela sempre divide o lanche dela comigo quando esqueço o meu. Como ela ia roubar? Marina se ajoelhou e abraçou as duas crianças, sentindo o próprio coração se despedaçar. Em 2 anos e meio, elas tinham se tornado muito mais que um trabalho para ela. Eram a família que ela nunca teve. O propósito que tinha dado sentido à sua vida depois de tanto sofrimento. Eduardo, por favor, ela implorou, ainda abraçada com as crianças. Deixa eu explicar. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Alguém deve ter clonado minha conta ou usado meus dados. Eu nunca, jamais, roubaria de vocês. Você tem 15 minutos para pegar suas coisas e sair da minha casa. Eduardo disse, inflexível. E se tentar se aproximar das minhas crianças novamente, eu chamo a polícia. Não! Miguel gritou, se agarrando mais forte na perna de Marina. Ela não pode ir embora. Quem vai ler histórias para mim? Quem vai me ajudar quando eu tiver pesadelo? Eduardo se aproximou e tentou afastar o filho de Marina, mas o menino se recusou a soltar. Miguel, ela é uma ladra. Ela roubou dinheiro da nossa família. Ela não é ladra! Sofia berrou, o rosto vermelho de tanto chorar. A tia Marina é boa. Ela cuida da gente quando você não está. Ela que me levou no médico quando eu tive febre. Marina tentou se controlar, mas as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ver as crianças sofrendo daquele jeito era pior que qualquer acusação que Eduardo pudesse fazer. Sofia, Miguel, ela disse suavemente, acariciando os cabelos dos dois. Vocês são as crianças mais especiais do mundo inteiro. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Você vai voltar? Miguel perguntou, os olhos vermelhos e inchados. Marina olhou para Eduardo, procurando algum sinal de humanidade, alguma chance de reverter aquela situação insana. Mas ele estava implacável, segurando os papéis como se fossem armas. Eu vou provar que sou inocente, ela disse para as crianças, mas olhando diretamente para Eduardo. Eu prometo para vocês que vou descobrir a verdade. Você não vai descobrir nada porque não há nada para descobrir, Eduardo disse. Seguranças, escolta. Marina nem tinha percebido que 2 homens de terno preto tinham entrado na sala. Eram seguranças que ela conhecia de vista, que sempre cumprimentava educadamente quando chegavam para reuniões de negócios na casa. Não precisa de escolta, Marina disse, tentando manter a dignidade. Eu vou pegar minhas coisas e sair. Ela se afastou das crianças, que continuavam chorando desesperadamente. Sofia tentou segui-la, mas Eduardo a segurou pelo braço.
Deixa eu ir com ela até lá em cima, Sofia implorou. Não, vocês ficam aqui. Marina subiu as escadas com as pernas tremendo, ouvindo os gritos das crianças ecoando pela casa. No seu quarto pequeno, no último andar, ela jogou suas poucas roupas em uma mala velha. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia dobrar as peças. Como aquilo estava acontecendo? Como alguém tinha conseguido usar seus dados para roubar dinheiro? E por que Eduardo estava sendo tão cruel, não dando nenhuma chance para ela se explicar? Quando desceu com a mala, as crianças ainda estavam chorando na sala. Miguel tinha se escondido atrás do sofá e se recusava a sair de lá. Sofia estava sentada no chão, abraçando os joelhos, balançando para frente e para trás. Tia Marina! Miguel gritou quando a viu. Não vai, fica com a gente. Marina se ajoelhou uma última vez na frente das crianças. Escutem bem o que eu vou falar. Eu amo vocês mais que tudo neste mundo. E eu vou voltar. Pode não ser amanhã, pode não ser na próxima semana, mas eu vou provar que sou inocente e vou voltar. Promete? Sofia perguntou, segurando a mão de Marina. Prometo. Eduardo se aproximou claramente impaciente. Chega, saia da minha casa. Agora. Marina beijou a testa das duas crianças e se levantou. Quando chegou à porta, se virou uma última vez. Eduardo estava parado no meio da sala como uma estátua de gelo. Mas as crianças correram até a janela para acenar para ela. Eu vou descobrir quem fez isso, Marina disse para Eduardo antes de sair. E quando descobrir, você vai ter que me pedir desculpas na frente delas. Isso nunca vai acontecer. Marina saiu da mansão carregando sua mala e o coração despedaçado. Na calçada, se virou para olhar a casa uma última vez. Sofia e Miguel estavam grudados na janela da sala, acenando e chorando. Ela acenou de volta, engolindo o nó na garganta. Não tinha dinheiro para um táxi, então começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. A cada passo que dava, a promessa que tinha feito para as crianças ecoava na sua mente. Ela ia descobrir a verdade. Não importava quanto tempo levasse, não importava o que custasse. Alguém tinha arquitetado tudo aquilo e ela ia descobrir quem. Por que Sofia e Miguel mereciam saber que a pessoa que cuidava deles com tanto amor nunca os trairia? E Eduardo Santana ia ter que engolir cada palavra cruel que tinha dito. Marina passou a noite toda acordada no sofá da sala minúscula da sua amiga Carla, olhando para o teto e tentando entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. As palavras de Eduardo ecoavam na sua mente como martelos. 5.000 reais por mês, 8 meses, as provas estão todas aqui. Como era possível? Ela mal conseguia pagar o aluguel do seu quartinho com o salário que recebia. Às 6 da manhã, quando o sol começou a entrar pela janela pequena, Marina já tinha tomado uma decisão. Ela pegou o celular e ligou para o único advogado que conhecia, Dr. Roberto Mendes, que tinha defendido sua vizinha em um caso de pensão alimentícia. Dr. Roberto, é Marina Santos, a senhora que cuidava das crianças do Eduardo Santana. Preciso muito falar com o senhor. 1 hora depois, Marina estava sentada na sala modesta do escritório de advocacia, contando toda a história para Dr. Roberto. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, que escutava tudo com atenção genuína. Marina, essas transferências que ele mostrou, você tem certeza absoluta de que nunca fez nenhuma? Doutor, eu nem sei fazer transferência pelo celular direito. E olha a minha conta. Marina mostrou o extrato no aplicativo do banco. 340 reais. Se eu tivesse recebido 40.000 reais em 8 meses, eu estaria morando num lugar melhor que um quarto de pensão. Dr. Roberto pegou os óculos e analisou o extrato com cuidado. Isso é muito estranho mesmo. Vamos precisar solicitar todos os extratos oficiais do seu banco e também uma investigação sobre possível clonagem de dados. Enquanto Marina estava no escritório do advogado, na mansão dos Santana, Sofia estava recusando terminantemente o café da manhã. A menina estava sentada à mesa da cozinha, os braços cruzados, olhando para o prato de panquecas que a nova funcionária tinha preparado. Não quero. A tia Marina que faz panqueca gostosa. Lúcia, a nova babá que Eduardo tinha contratado às pressas, tentava convencer a menina a comer. Era uma mulher de 40 anos, eficiente, mas fria, que tratava o trabalho como uma obrigação, não como carinho. Sofia,
Você precisa comer alguma coisa. Seu pai disse que... Meu pai mentiu! Sofia gritou, empurrando o prato longe. A tia Marina não roubou nada. Ela sempre dividia a comida dela comigo. Miguel apareceu na cozinha, arrastando o dinossauro de pelúcia, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele não tinha conseguido dormir a noite toda, chamando por Marina durante os pesadelos. Cadê a tia Marina? Ele perguntou com a voz rouca. Ela não vai mais voltar. Lúcia respondeu com uma frieza que fez Sofia se arrepiar. Agora sou eu quem cuida de vocês. Você não cuida de nada, Sofia explodiu. Você nem sabe que o Miguel não gosta de leite quente. Você nem sabe que eu tenho alergia a amendoim. A tia Marina sabia de tudo. Miguel começou a chorar novamente, e Sofia correu para abraçar o irmão. As duas crianças ficaram ali, abraçadas no meio da cozinha, duas almas perdidas em uma casa que de repente parecia estranha e fria. Do andar de cima, Eduardo observava a cena pela câmera de segurança no seu celular. Ele estava no escritório, nervoso, mexendo constantemente nos papéis sobre a mesa. O telefone tocou e ele atendeu imediatamente. E então? Ele perguntou sem nem cumprimentar. Está feito, Sr. Santana, respondeu uma voz masculina do outro lado da linha. A conta foi criada no nome dela há 9 meses. As transferências estão todas documentadas. Impossível rastrear de volta para nós. Eduardo suspirou aliviado. E você tem certeza de que ela não vai conseguir provar nada? Senhor, com todo respeito, mas por que isso era necessário? A moça parecia gostar genuinamente das crianças. Isso não é problema seu. Eduardo cortou, a voz ficando perigosa. Você foi pago para fazer um serviço. Fez. Agora esqueça que essa conversa aconteceu. Eduardo desligou o telefone e olhou pela janela para o jardim, onde Marina costumava brincar com as crianças todas as tardes. Ele sabia que tinha feito algo terrível, mas não havia outra escolha. Marina tinha ouvido conversas que não deveria ter ouvido. Tinha visto documentos que não deveria ter visto. Ela era uma ameaça que precisava ser eliminada. 3 dias se passaram. Marina tinha conseguido alguns trabalhos de faxina para pagar o advogado, mas cada real ganho doía porque a lembrava de como sua vida tinha mudado. Dr. Roberto tinha solicitado investigação no banco, mas essas coisas levavam tempo. Na mansão, a situação estava cada vez pior. Sofia tinha desenvolvido uma febre que os médicos não conseguiam explicar, e Miguel estava tendo pesadelos terríveis todas as noites. Lúcia já estava no limite da paciência. Senhor Santana, ela disse quando Eduardo chegou do trabalho na quinta-feira. As crianças não estão cooperando. A menina se recusa a tomar os remédios, e o menino não para de gritar à noite. Talvez seja melhor procurar outra pessoa para este trabalho. Eduardo sentiu o pânico subir. Ele não podia ficar sem babá. Não podia deixar as crianças sozinhas e não tinha parentes próximos para ajudar. Lúcia, por favor, é só uma fase difícil. Elas vão se acostumar. Senhor, com todo respeito, mas elas não param de falar dessa tal Marina. É Marina pra cá, Marina pra lá. Elas estão sofrendo, e eu não sei como lidar com isso. Naquela mesma tarde, Sofia fez algo que mudou tudo. Ela estava brincando no escritório do pai, lugar onde teoricamente não deveria estar, quando ouviu Eduardo falando ao telefone com alguém. A curiosidade natural de uma criança de 8 anos a fez se esconder atrás da poltrona grande para escutar. Não pode haver nenhuma ligação entre mim e aqueles contratos, Eduardo dizia, a voz tensa. Se alguém descobrir que eu alterei os valores das obras públicas, estou acabado. Sofia franziu a testa. Ela não entendia bem o que era obras públicas, mas sabia que o pai estava nervoso, muito nervoso. A Marina era o único problema. Ela estava sempre na casa, sempre ouvindo conversas. Era questão de tempo até ela conectar os pontos. O coração de Sofia disparou. Ele estava falando da tia Marina. Ela prestou atenção com força total. Sim, eu sei que foi drástico demitir ela daquele jeito, mas não havia outra opção. Ela tinha ouvido conversas sobre os superfaturamentos, tinha visto documentos na minha mesa. Era smart demais para sua própria sorte. Sofia tampou a boca com as mãos para não gritar. O pai tinha mentido. A tia Marina não tinha roubado nada. Ele tinha inventado tudo. O sistema bancário que você criou foi perfeito.
Mesmo que ela prove que não fez as transferências, vai ser palavra dela contra documentos oficiais. E quem vai acreditar numa babá contra um empresário respeitado? Eduardo deu uma risada amarga que fez Sofia se arrepiar. Só preciso ter certeza de que ela não vai tentar se aproximar das crianças novamente. Elas sabem coisas demais sem perceber. A Sofia, principalmente. Ela tem uma memória impressionante. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O pai não estava protegendo elas da tia Marina. Estava protegendo a si mesmo de ser descoberto. Quando Eduardo desligou o telefone, Sofia saiu correndo do escritório e subiu para o quarto. Ela precisava contar tudo para Miguel. Precisava fazer alguma coisa para ajudar a tia Marina. Miguel, ela sussurrou, balançando o irmão que estava brincando com os dinossauros. Escuta aqui. O papai mentiu. A tia Marina não roubou nada. Miguel parou de brincar e olhou para a irmã com atenção total. Sofia contou tudo o que tinha ouvido, usando palavras simples que o irmão pudesse entender. O papai é mentiroso? Miguel perguntou, os olhos se enchendo de lágrimas. Ele fez algo errado no trabalho dele, e a tia Marina descobriu sem querer. Aí ele inventou que ela era ladra para mandar ela embora. Miguel jogou o dinossauro longe com raiva. Eu quero a tia Marina de volta. Eu também. Mas como a gente vai avisar ela? Na sexta-feira, Dr. Roberto ligou para Marina com novidades. Marina, consegui algumas informações interessantes. A conta bancária que recebeu as transferências foi aberta 9 meses atrás, mas tem várias irregularidades. Que tipo de irregularidades? O endereço usado para abrir a conta não existe. O número de telefone é de um chip pré-pago que foi descartado, e a assinatura digital foi feita através de um software que permite falsificação. Marina sentiu uma fagulha de esperança. Isso significa que alguém criou uma conta falsa no meu nome? Exatamente. E mais, as transferências foram todas feitas a partir do computador do escritório do próprio Eduardo Santana. Consegui essa informação através de um contato no banco. Então ele mesmo fez as transferências? Mas por quê? Essa é a pergunta de R$1 milhão, Marina. Por que um homem rico inventaria uma acusação de roubo contra a babá dos próprios filhos? Naquela noite, Marina não conseguiu dormir novamente. Mas desta vez não era desespero que a mantinha acordada. Era uma determinação crescente. Eduardo Santana tinha destruído sua reputação. Tinha partido o coração das crianças que ela amava como filhos. Tinha inventado uma mentira elaborada para se livrar dela. Mas por quê? O que ela tinha visto ou ouvido que o deixou tão desesperado a ponto de fazer uma coisa dessas? Marina pegou um caderno e começou a escrever tudo o que lembrava dos últimos meses na casa. Todas as conversas telefônicas que tinha ouvido por acaso, todos os documentos que tinha visto na mesa do escritório quando ia limpar, todas as visitas estranhas que Eduardo recebia. Aos poucos, um padrão começou a emergir. Homens de terno que chegavam tarde da noite. Conversas sussurradas sobre valores revisados e documentação ajustada. Papéis com números enormes que Eduardo escondia quando ela entrava para limpar. E então Marina lembrou de algo específico. 2 semanas antes de ser demitida, ela tinha entrado no escritório para limpar e encontrou Eduardo ao telefone, visivelmente nervoso. Quando ele a viu, mudou completamente o tom da conversa e desligou rapidamente. Mas ela tinha ouvido fragmentos. 5 milhões a mais do que o orçamento original. E, se a auditoria descobrir, auditoria. Orçamento original. 5 milhões a mais. Marina sentiu o coração acelerar. Eduardo estava envolvido em algum esquema de corrupção. E ele tinha percebido que ela estava ouvindo demais, vendo demais, se tornando uma testemunha inconveniente. Por isso, a conta falsa. Por isso, a demissão cruel. Por isso, a frieza total, sem dar nenhuma chance para ela se defender. Eduardo Santana não estava protegendo o dinheiro dele das mãos de uma babá ladra. Estava protegendo os próprios crimes das mãos de uma testemunha inocente. Marina fechou o caderno e olhou para o celular. Eram 3 da manhã, mas ela não conseguiria dormir mesmo. Pegou o telefone e mandou uma mensagem para Dr. Roberto. Doutor, descobri por que ele fez isso. Não era sobre dinheiro. Era sobre silenciar uma testemunha. Preciso falar com o senhor urgente. Do outro lado da cidade, na mansão silenciosa,
Sofia estava acordada também, olhando pela janela do quarto na direção da rua, onde sabia que a tia Marina morava antes. Ela tinha tomado uma decisão. Não importava o que custasse. Ela ia encontrar um jeito de avisar Marina sobre o que tinha ouvido. Porque a tia Marina sempre dizia que a verdade era a coisa mais importante do mundo. E agora Sofia sabia qual era a verdade. O pai dela era o verdadeiro mentiroso. E ela ia provar isso. No sábado de manhã, Marina estava na cozinha do apartamento de Carla tomando café, quando o Dr. Roberto ligou com uma urgência na voz que ela nunca tinha ouvido antes. Marina, você precisa vir ao meu escritório agora. Descobri algo que muda tudo. Uma hora depois, Marina estava sentada na frente da mesa do advogado, observando ele folhear uma pilha de documentos com expressão séria. Marina, lembra que você disse que Eduardo estava envolvido em corrupção? Bem, você estava certa. E a situação é muito pior do que imaginávamos. Dr. Roberto abriu uma pasta e mostrou vários papéis oficiais. Eduardo Santana é o dono da construtora que ganhou 3 licitações públicas nos últimos 2 anos. Obras de hospitais, escolas, uma ponte. Valores milionários. Marina se inclinou para ver melhor os documentos. E qual o problema com isso? O problema é que ele superfaturou todas essas obras em pelo menos 300%. Uma escola que custaria 5 milhões foi orçada em 15 milhões. Um hospital de 10 milhões virou 30 milhões. O estômago de Marina se contraiu. E como você descobriu isso? Tenho um amigo jornalista investigativo que estava pesquisando irregularidades em obras públicas. Quando contei sobre seu caso, ele me mostrou a investigação que está fazendo sobre Eduardo há meses. Dr. Roberto pegou outro documento. Há 3 semanas, a Controladoria Geral da União abriu uma investigação formal contra a empresa dele. Eduardo sabe que está sendo investigado. Sabe que pode ser preso a qualquer momento. Marina sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixando na sua mente. Por isso ele me demitiu. Eu estava sempre na casa, sempre ouvindo conversas sobre valores e contratos. Exato. Você era uma testemunha inconveniente que precisava ser eliminada, e ele precisava fazer isso de uma forma que destruísse completamente sua credibilidade. Naquele mesmo momento, na mansão dos Santana, Sofia estava executando um plano que tinha pensado a noite toda. Ela sabia que o pai saía todos os sábados de manhã para jogar tênis no clube, e Lúcia costumava descansar no quarto dela depois do almoço. Miguel, ela sussurrou para o irmão que estava brincando com massinha na sala. A gente vai sair. Sair para onde? Vamos procurar a tia Marina. Miguel largou a massinha imediatamente, os olhos brilhando. Sério? Você sabe onde ela está? Não sei, mas vou descobrir. A gente precisa contar para ela que o papai mentiu. Sofia tinha pego algumas moedas do porquinho que guardava no quarto e sabia que seria suficiente para pegar um ônibus até o centro da cidade. Ela tinha visto Marina pegar ônibus várias vezes quando ia buscar coisas no mercado. E se a gente se perder? Miguel perguntou, já calçando os tênis. A gente não vai se perder. Eu sei o caminho. Sofia não sabia coisa nenhuma, mas não podia demonstrar medo na frente do irmão menor. As 2 crianças saíram pela porta dos fundos da mansão, que dava direto para a rua de trás. Sofia segurava firme a mão de Miguel enquanto caminhavam em direção ao ponto de ônibus que ficava a 2 quadras da casa. No escritório de Dr. Roberto, Marina estava absorvendo as informações devastadoras sobre Eduardo quando o telefone do advogado tocou. Alô? Sim, ela está aqui comigo. Dr. Roberto olhou para Marina com uma expressão estranha. São 2 crianças procurando por você. Disseram que se chamam Sofia e Miguel. Marina sentiu o coração parar. Como assim? Onde elas estão? No térreo do prédio. Aparentemente fugiram de casa para te encontrar. Marina correu escada abaixo como se a vida dependesse disso. Quando chegou ao térreo, viu Sofia e Miguel sentados no sofá da recepção, segurando as mãos um do outro, com os olhos vermelhos mas determinados. Tia Marina! Miguel gritou e correu para se jogar nos braços dela. Sofia veio logo atrás, e Marina se ajoelhou para abraçar as 2 crianças ao mesmo tempo, sentindo lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Como vocês me encontraram? A gente perguntou para todo mundo, Sofia explicou, ainda agarrada no pescoço de Marina.
Perguntamos na padaria onde você sempre comprava pão, na farmácia, até que o seu Roberto da banca de jornal disse que sabia onde você estava. Marina olhou para as duas crianças, o coração partindo de emoção e preocupação. Vocês vieram sozinhos de ônibus? A Sofia cuidou de mim, Miguel disse orgulhoso. Ela é corajosa igual você. Tia Marina, Sofia disse, segurando o rosto de Marina com as duas mãozinhas. Eu tenho uma coisa muito importante para te contar. O papai mentiu. Você não roubou nada. Marina sentiu o mundo parar. Como você sabe disso, princesa? Eu ouvi ele falando no telefone. Ele disse que inventou tudo porque você sabia sobre coisas erradas que ele fez no trabalho. Dr. Roberto, que tinha descido para ver o que estava acontecendo, se aproximou devagar. Sofia, você pode repetir exatamente o que ouviu seu pai falando? Sofia olhou para o homem desconhecido com desconfiança, mas Marina a tranquilizou. Ele é meu amigo, princesa. Está me ajudando a provar que sou inocente. Sofia respirou fundo e, com a precisão impressionante de uma criança de 8 anos, repetiu quase palavra por palavra a conversa telefônica que tinha ouvido. Ela falou sobre os contratos, sobre os valores alterados, sobre Eduardo dizer que Marina era smart demais para sua própria sorte. Dr. Roberto olhava para a menina com admiração crescente. Sofia, você tem certeza absoluta de que foi isso que ouviu? Tenho certeza. E tem mais. O papai disse que vocês sabem coisas demais sem perceber. Principalmente eu, porque tenho uma memória impressionante. Marina e Dr. Roberto trocaram olhares carregados de significado. Se Eduardo considerava as próprias filhas como ameaças potenciais, a situação era ainda mais grave do que imaginavam. Tia Marina, Miguel puxou a blusa dela para chamar a atenção. O papai está bem bravo desde que você foi embora. Ele grita com todo mundo e fica nervoso o tempo todo. E a Lúcia disse que vai embora também, Sofia acrescentou. Ela falou que a gente é difícil demais. Naquele momento, o celular de Marina tocou. Era um número que ela não conhecia, mas atendeu mesmo assim. Marina Santos? A voz do outro lado era masculina, formal. Sim, sou eu. Aqui é delegado Ferreira, da Polícia Civil. O senhor Eduardo Santana registrou um boletim de ocorrência informando que suas filhas desapareceram. Ele disse que você pode estar envolvida no desaparecimento. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Delegado, as crianças estão comigo, mas elas vieram por conta própria. Eu nem sabia que tinham saído de casa. Senhora, preciso que a senhora traga as crianças para a delegacia imediatamente. O pai está desesperado. Marina olhou para Sofia e Miguel, que a observavam com expressões preocupadas. Ela sabia que não tinha escolha, mas também sabia que aquele era um momento crucial. Delegado, eu vou levar as crianças sim, mas preciso que o senhor saiba que elas têm informações importantes sobre o pai delas. Informações que podem interessar à justiça. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de informações? Informações sobre corrupção em obras públicas. 30 minutos depois, Marina, Dr. Roberto e as duas crianças estavam na delegacia. Eduardo tinha chegado antes deles, acompanhado de 2 advogados de terno caro que Marina nunca tinha visto. Quando Sofia e Miguel viram o pai, em vez de correrem para abraçá-lo como sempre faziam, se esconderam atrás de Marina. Sofia, Miguel! Eduardo se aproximou com os braços abertos, mas as crianças não se moveram. Papai, por que você mentiu sobre a tia Marina? Sofia perguntou, a voz pequena, mas firme. Eduardo parou no meio do caminho, o rosto empalidecendo visivelmente. Do que você está falando, filha? Eu ouvi você falando no telefone. Você disse que inventou que ela roubou porque ela sabia sobre coisas erradas que você fez. O silêncio na delegacia foi absoluto. Os advogados de Eduardo se entreolharam nervosamente e o delegado Ferreira se inclinou para a frente na cadeira. Eduardo, um dos advogados sussurrou urgentemente. Não responda nada. Mas Miguel, com a inocência dos seus 6 anos, foi direto ao ponto. Papai, você é mentiroso? A tia Marina chorou muito quando você mandou ela embora. E ela não roubou nada, eu sei que não roubou. Eduardo tentou se recompor, mas estava visivelmente abalado. Crianças, vocês não entenderam direito o que ouviram. A Marina, eu entendi sim. Sofia interrompeu com firmeza. Você disse que ela descobriu sobre os superfaturamentos.
que ela ouviu conversas sobre alterar valores de obras públicas. Delegado Ferreira se levantou devagar. A expressão dele tinha mudado completamente desde o início da conversa. Senhor Santana, o senhor pode me explicar do que sua filha está falando? Ela é uma criança, Eduardo disse rapidamente. Crianças inventam histórias, misturam coisas que ouvem. Eu não inventei nada, Sofia gritou, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Você mentiu sobre a tia Marina. Você disse que ela era ladra, mas você é que é ladrão. Dr. Roberto se aproximou do delegado. Senhor delegado, tenho aqui documentos que comprovam um esquema de corrupção envolvendo a empresa do senhor Santana. As declarações das crianças são apenas mais uma peça do quebra-cabeça. Eduardo tentou sair da delegacia, mas delegado Ferreira fez um sinal para que ele permanecesse. Senhor Santana, acho melhor conversarmos com mais calma. E as crianças... Talvez seja melhor elas ficarem com alguém de confiança enquanto esclarecemos essa situação. Sofia olhou para Marina com os olhos cheios de esperança. Tia Marina, a gente pode ficar com você? Marina olhou para Eduardo, depois para o delegado. Se for permitido, eu ficaria feliz em cuidar delas. Eduardo começou a protestar, mas Sofia o interrompeu mais uma vez. Papai, eu não quero ficar com você agora. Você machucou a tia Marina. Você mentiu para todo mundo. Miguel assentiu vigorosamente. A tia Marina nunca mentiu para a gente. Você mentiu. Delegado Ferreira observou a cena com atenção. Duas crianças claramente preferindo ficar com a babá, acusada falsamente de roubo do que com o próprio pai. As declarações detalhadas de Sofia sobre conversas que uma criança de 8 anos não poderia inventar. Os documentos que Dr. Roberto tinha trazido. Senhor Santana, ele disse finalmente, acho que precisamos conversar sobre muitas coisas. E talvez seja melhor mesmo as crianças ficarem com a senhora Marina por enquanto. Eduardo olhou para as filhas, que o observavam com uma mistura de decepção e tristeza que partia o coração. Ele tinha perdido muito mais que a confiança delas. Tinha perdido o amor incondicional que elas sempre tiveram por ele. E tudo porque tinha tentado silenciar a única pessoa que realmente amava essas crianças como se fossem suas. Quando saíram da delegacia 1 hora depois, Sofia segurava uma mão de Marina e Miguel segurava a outra. Pela primeira vez em 1 semana, as duas crianças estavam sorrindo. Tia Marina, Sofia disse enquanto caminhavam, você vai mesmo provar que é inocente? Vou, princesa. E vocês duas me ajudaram muito hoje. E depois você vai morar com a gente de novo? Marina olhou para as duas crianças que amava mais que a própria vida. Se tudo der certo, e se vocês quiserem, talvez possamos ser uma família de verdade. Miguel parou de andar e olhou para Marina com os olhos brilhando. Uma família para sempre? Uma família para sempre. Do outro lado da cidade, Eduardo estava sendo oficialmente indiciado por corrupção, formação de quadrilha e falsidade ideológica. E pela primeira vez na vida, estava entendendo que algumas mentiras custam muito mais caro que a verdade. 3 meses depois, Marina estava sentada na primeira fileira do tribunal, vestindo o único terno que conseguiu comprar numa loja de roupas usadas. Ao lado dela, Dr. Roberto organizava uma pilha de documentos que tinha crescido consideravelmente desde aquele primeiro encontro no seu escritório. Do outro lado do corredor, Eduardo estava cercado por 4 advogados caríssimos, mas a expressão no rosto dele era de um homem derrotado. O juiz Dr. Henrique Almeida, um homem de 60 anos conhecido pela rigidez e imparcialidade, bateu o martelo para dar início à audiência. Hoje julgaremos o caso de Marina Santos contra Eduardo Santana, referente à demissão por justa causa, baseada em acusações de apropriação indébita, bem como as contra-acusações de calúnia e difamação. Marina sentiu o coração acelerar. Durante 3 meses, tinha vivido na casa de Carla com Sofia e Miguel, numa rotina que misturava felicidade pura com ansiedade constante. As crianças estavam temporariamente sob sua guarda, enquanto Eduardo respondia ao processo criminal por corrupção, mas tudo dependia do resultado desta audiência. Dr. Roberto, pode chamar sua primeira testemunha. Chamo Sofia Santana. O silêncio no tribunal foi absoluto quando Sofia, vestindo um vestido azul que Marina tinha comprado especialmente para a ocasião,
Caminhou até a cadeira das testemunhas. Apesar dos 8 anos, ela caminhava com uma determinação que impressionava todos os presentes. O juiz se inclinou para a frente, suavizando a voz. Sofia, você sabe por que está aqui hoje? Sei sim, senhor juiz. Estou aqui para contar a verdade sobre meu pai e sobre a tia Marina. Eduardo se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Durante 3 meses, tinha tentado por todos os meios legais recuperar a guarda das filhas, mas elas se recusavam terminantemente a viver com ele. Sofia, Dr. Roberto começou gentilmente. Você pode contar para o juiz o que ouviu seu pai falando ao telefone naquele dia? Sofia respirou fundo e olhou diretamente para Eduardo antes de responder. Meu pai estava no escritório dele falando que tinha que se livrar da tia Marina porque ela sabia coisas demais. Ele disse que ela tinha ouvido conversas sobre superfaturamentos e que era smart demais para sua própria sorte. O advogado de Eduardo se levantou imediatamente. Excelência, protesto. A criança pode estar confundindo fragmentos de conversas ou inventando detalhes. Mas Sofia continuou, ignorando a interrupção. Ele também disse que o sistema bancário que alguém criou foi perfeito e que mesmo que a tia Marina provasse que não fez as transferências, seria a palavra dela contra documentos oficiais. O tribunal murmurou baixinho. Dr. Roberto pegou um gravador pequeno de dentro da pasta. Excelência, gostaria de apresentar como prova a gravação que Sofia fez dessa conversa. Eduardo se levantou tão bruscamente que derrubou a cadeira. Isso é impossível. Ela é uma criança. Como poderia ter gravado? Sofia olhou para o pai com uma expressão que misturava tristeza e decepção. Tia Marina sempre disse que quando a gente ouve algo errado tem que guardar prova. Ela me ensinou a usar o gravador do celular dela para gravar as aulas de piano. Aí eu usei para gravar você. Dr. Roberto ligou o aparelho e a voz de Eduardo ecoou pelo tribunal com uma clareza cristalina. A Marina era o único problema. Ela estava sempre na casa, sempre ouvindo conversas. Era questão de tempo até ela conectar os pontos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo tinha empalidecido completamente, e seus advogados sussurravam urgentemente entre si. A gravação continuou. Sim, eu sei que foi drástico demitir ela daquele jeito, mas não havia outra opção. Ela tinha ouvido conversas sobre os superfaturamentos, tinha visto documentos na minha mesa. O juiz parou a gravação e se dirigiu a Sofia. Minha filha, você entende a gravidade do que está apresentando aqui? Entendo, senhor juiz. Meu pai mentiu sobre a tia Marina. Ela nunca roubou nada. Ela cuida da gente com amor de verdade, não como ele. Eduardo tentou se aproximar da filha, mas Sofia recuou instintivamente. Sofia, filha, você não entende? Eu estava tentando proteger nossa família. Proteger de quê? Sofia respondeu, as lágrimas começando a escorrer. A tia Marina sempre nos protegeu. Quando eu tive pesadelo, ela ficou acordada comigo a noite toda. Quando o Miguel se machucou no parque, ela correu com ele para o hospital. Você estava sempre trabalhando. Dr. Roberto se aproximou novamente. Sofia, você pode contar ao juiz como se sentia quando a tia Marina foi embora? Eu senti como se alguém tivesse arrancado meu coração. A tia Marina era quem fazia panqueca no domingo, quem ajudava com o dever de casa, quem contava histórias antes de dormir. Depois que ela foi embora, eu não conseguia mais dormir direito. Miguel, que estava sentado na primeira fileira ao lado de Carla, começou a chorar silenciosamente. Sofia olhou para o irmão e sua voz ficou mais firme. E o Miguel ficou doente. Ele teve febre toda semana depois que ela foi embora e nenhum médico sabia por quê. Só melhorou quando a tia Marina voltou para cuidar da gente. O advogado de Eduardo tentou uma última cartada. Sofia, seu pai sempre deu tudo do bom e do melhor para vocês. Casa bonita, roupas caras, brinquedos. Sofia o interrompeu com uma sabedoria que surpreendeu todo o tribunal. Senhor, a tia Marina morava num quartinho pequeno e ganhava pouco dinheiro. Mas ela dividia o lanche dela comigo quando eu esquecia o meu. Meu pai tem muito dinheiro, mas nunca brincou comigo no chão. Dinheiro não é amor. Várias pessoas no tribunal se emocionaram visivelmente com as palavras da menina. O juiz limpou a garganta, claramente tocado. Sofia, obrigado pelo seu depoimento. Você pode se sentar. Quando Sofia desceu da cadeira das testemunhas,
Passou direto por Eduardo sem olhar e correu para se sentar no colo de Marina. Eduardo observou a cena com uma expressão de dor profunda. "Chamo Miguel Santana", Dr. Roberto anunciou. Miguel, com seus 6 anos, precisou de uma almofada para alcançar o microfone. Ele olhava para Marina em busca de encorajamento a cada pergunta. "Miguel", o juiz disse gentilmente, "você sabe a diferença entre verdade e mentira?" "Sei sim. A tia Marina sempre disse que mentira machuca as pessoas, e verdade ajuda. E você pode contar a verdade sobre o que aconteceu quando a tia Marina foi embora?" Miguel limpou o nariz com a manga da camisa antes de responder. "Quando o papai mandou a tia Marina embora, eu chorei muito. Ela sempre cuidava de mim quando eu tinha pesadelos sobre monstros. Sem ela, os monstros voltaram e eu não conseguia dormir." Eduardo fechou os olhos, as mãos tremendo visivelmente. "E o que você acha da tia Marina?" Dr. Roberto perguntou. "Ela é a pessoa mais boa do mundo inteiro. Quando eu quebrei o braço, ela ficou comigo no hospital a noite toda, cantando músicas para eu não ter medo. O papai chegou só de manhã." Miguel olhou diretamente para Eduardo pela primeira vez. "Papai, por que você falou que a tia Marina era ladra? Ela nunca pegou nada que não era dela." Eduardo tentou responder, mas a voz não saiu. Seus advogados o impediram de falar, mas os olhos dele se encheram de lágrimas. "Miguel", o juiz perguntou, "onde você gostaria de morar?" "Com a tia Marina para sempre. Ela faz a comida que eu gosto, conta histórias engraçadas e nunca grita comigo quando eu derrubo alguma coisa." Depois do depoimento das crianças, Dr. Roberto apresentou as evidências técnicas. Mostrou como a conta bancária falsa tinha sido criada, como as transferências foram feitas do próprio computador de Eduardo, como toda a operação foi arquitetada para incriminar Marina. O promotor público, que tinha se tornado parte do processo devido às acusações criminais contra Eduardo, apresentou evidências do esquema de corrupção. Contratos superfaturados, subornos documentados, uma rede de criminalidade que envolvia dezenas de milhões de reais. "Excelência", o promotor disse, "o acusado não apenas cometeu crimes contra o erário público, mas também destruiu deliberadamente a vida de uma pessoa inocente para encobrir seus crimes." Quando chegou a vez de Eduardo falar, ele se levantou lentamente. Seus advogados tentaram aconselhá-lo a permanecer em silêncio, mas ele balançou a cabeça. "Excelência, eu cometi muitos erros, crimes imperdoáveis contra o dinheiro público. Mas o que fiz com Marina foi ainda pior." O tribunal ficou em silêncio absoluto. "Marina Santos é inocente de todas as acusações que fiz contra ela. Criei uma conta bancária falsa, forjei transferências, inventei provas falsas para destruir a reputação dela." Eduardo olhou para Marina, que o observava com uma expressão neutra. "Fiz isso porque ela tinha se tornado uma testemunha inconveniente. Mas a verdade é que ela era a melhor coisa que aconteceu para minhas filhas depois que a mãe delas morreu." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. "Minhas filhas amavam Marina mais do que amavam a mim. E em vez de ficar feliz por elas terem alguém que as amava tanto, senti inveja. Inveja de uma mulher que ganhava R$2.000 por mês, mas era capaz de dar a vida por elas." Sofia e Miguel observavam o pai com expressões confusas, vendo-o chorar pela primeira vez na vida. "Marina", Eduardo disse, se virando diretamente para ela, "eu sei que não mereço perdão. Destruí sua vida, causei sofrimento às minhas próprias filhas, cometi crimes terríveis, mas quero que saiba que elas não poderiam estar em melhores mãos." Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo próprio rosto, mas não de tristeza. Era um misto de alívio, vindication e uma compaixão profunda por um homem que tinha perdido tudo por orgulho e ganância. "Eduardo", ela disse, se levantando, "suas filhas ainda te amam. Elas estão confusas e magoadas, mas são crianças. Se você realmente mudar, se pagar por seus erros e mostrar que aprendeu, talvez um dia possam ser uma família novamente." Eduardo assentiu, incapaz de falar. O juiz bateu o martelo. "Tendo em vista as evidências apresentadas e a confissão do réu, declaro Marina Santos completamente inocente de todas as acusações. As acusações de calúnia e difamação contra Eduardo Santana são procedentes." Ele pausou, olhando para as crianças. Quanto à guarda das menores Sofia e Miguel Santana,
Considerando o depoimento delas e a situação criminal do pai, concedo a guarda temporária a Marina Santos, com direito a iniciar processo de adoção se assim desejar. Sofia e Miguel explodiram em gritos de alegria, correndo para abraçar Marina. O tribunal inteiro começou a aplaudir, mesmo os funcionários que deveriam manter a neutralidade. Eduardo observou a cena, vendo suas filhas finalmente felizes novamente. E pela primeira vez em meses, esboçou um sorriso verdadeiro. Elas estavam onde deveriam estar, com alguém que as amava de verdade. Marina abraçou as duas crianças, sabendo que a partir daquele momento, não eram mais apenas as crianças que ela cuidava. Eram suas filhas, para sempre. 6 meses depois do julgamento, Marina estava na cozinha do apartamento de 2 quartos que tinha conseguido alugar, preparando panquecas para o café da manhã de domingo. O cheiro doce se espalhava pela casa, misturado com as risadas de Sofia e Miguel que brincavam na sala. Era um som que ela nunca se cansava de ouvir. "Tia Marina!" Miguel gritou da sala. "Posso ajudar a virar as panquecas?" "Claro, campeão! Mas cuidado com a frigideira quente." Nos últimos meses, a vida tinha se transformado completamente. O apartamento era pequeno comparado à mansão onde as crianças moravam antes, mas estava cheio de algo que a casa anterior nunca teve. Amor genuíno em cada canto. Sofia apareceu na cozinha segurando um envelope que tinha chegado pelo correio. "Marina, chegou uma carta para você. É do advogado." Marina limpou as mãos no avental e abriu o envelope com cuidado. Era de Dr. Roberto, informando sobre os últimos desenvolvimentos do caso de Eduardo. "O que diz?" Sofia perguntou curiosa. "Seu pai foi condenado a 8 anos de prisão por corrupção e formação de quadrilha. Também vai ter que devolver todo o dinheiro que roubou do governo." Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Ele vai ficar muito tempo longe?" Marina se ajoelhou na frente da menina, segurando suas mãos pequenas. "Bastante tempo, princesa. Mas lembra do que sempre conversamos? Ele cometeu erros muito graves e precisa pagar por eles." "Eu sei. É só que... às vezes eu sinto saudade do jeito que ele era antes, quando a mamãe ainda estava viva." Miguel se aproximou e abraçou a irmã. "Mas agora a gente tem a Marina para sempre, né?" "Para sempre," Marina confirmou, abraçando os dois. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Carla, a amiga que tinha abrigado Marina nos primeiros dias após a demissão. "Marina, você viu o jornal hoje?" "Não, por quê?" "Tem uma matéria enorme sobre o caso do Eduardo. E eles falam muito de você e das crianças. Você virou praticamente um símbolo de justiça." Marina suspirou. A atenção da mídia tinha sido intensa nos últimos meses. Repórteres queriam entrevistá-la, programas de televisão a convidavam para contar sua história. Mas ela sempre recusava, querendo proteger a privacidade das crianças. "Carla, você sabe que não gosto dessa exposição toda." "Eu sei, mas desta vez é diferente. A matéria fala sobre como você está criando as crianças, sobre o processo de adoção. É muito bonito, Marina. E tem uma coisa que vai te interessar." "O quê?" "Várias pessoas estão oferecendo doações para ajudar com os custos da adoção e com a educação das crianças. Já tem mais de 50 mil reais arrecadados." Marina quase derrubou o telefone. "Como assim? A história de vocês tocou muita gente. Tem gente mandando dinheiro, oferecendo bolsas de estudo. Até uma escola particular ofereceu vagas gratuitas para Sofia e Miguel." Depois de desligar, Marina ficou parada na cozinha, tentando processar a informação. Durante meses, tinha lutado para fazer as contas fecharem, trabalhando como faxineira nas horas em que as crianças estavam na escola para complementar a pequena pensão que recebia do governo para cuidar delas. "Marina, você está bem?" Sofia perguntou, notando a expressão pensativa. "Estou sim, amor. É que às vezes é difícil acreditar como as coisas mudaram." Naquela tarde, Marina levou as crianças ao parque onde costumavam brincar nos finais de semana. Era um pequeno parque público no bairro. Nada comparado aos lugares caros onde Eduardo costumava levar as filhas, mas Sofia e Miguel adoravam. Enquanto as crianças brincavam no escorregador, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era do Dr. Paulo, diretor da escola onde Sofia e Miguel estudavam. "Marina, desculpe incomodar no domingo, mas tenho uma proposta para fazer."
Claro, Dr. Paulo. O que foi? Você sabe que acompanho o desenvolvimento das crianças desde que vieram morar com você. A mudança nelas foi impressionante. Sofia, que antes mal falava na aula, agora é uma das alunas mais participativas. E Miguel superou completamente os problemas de concentração que tinha. Marina sorriu, observando Miguel ajudar uma criança menor a subir no brinquedo. Eles são crianças incríveis. Só precisavam de estabilidade emocional. Exato. E é por isso que quero fazer uma proposta. Nossa escola tem um programa de bolsas integrais para crianças em situação especial. Gostaria de oferecer 2 bolsas para Sofia e Miguel cobrindo tudo. Mensalidade, material, uniforme, até as refeições. Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. Dr. Paulo, eu não sei o que dizer. Diga sim, essas crianças têm um potencial incrível e você está fazendo um trabalho maravilhoso com elas. Merecem todas as oportunidades possíveis. Quando desligou o telefone, Marina chamou as crianças para sentar com ela no banco do parque. Tenho uma novidade para contar para vocês. Boa ou ruim? Miguel perguntou, sempre direto. Muito boa. A escola de vocês ofereceu bolsas integrais. Isso quer dizer que vocês vão poder estudar lá sem a gente pagar nada. Sofia franziu a testa. Mas isso não é caridade? Você sempre disse que a gente tem que trabalhar pelas coisas. Marina sorriu da maturidade da menina. Não é caridade, princesa. É reconhecimento. Vocês são estudantes excelentes e a escola quer investir em vocês. E você, Marina? Miguel perguntou. Você vai estudar também? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela tinha parado de estudar aos 18 anos para trabalhar e nunca mais pensou em voltar aos estudos. Eu não sei, amor. Por enquanto, minha prioridade são vocês. Mas você é muito inteligente, Sofia insistiu. Você sabe de tudo, ajuda com todos os nossos deveres, conta histórias lindas. Você devia estudar para ser professora ou escritora. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Marina ficou na sala pequena pensando nas palavras de Sofia. Talvez fosse mesmo hora de pensar no próprio futuro, não apenas no das crianças. Na segunda-feira de manhã, ela levou Sofia e Miguel para a escola e, em vez de ir direto para o trabalho, passou na universidade local. Tinha visto um cartaz sobre cursos noturnos para adultos que trabalhavam durante o dia. Posso ajudá-la? Perguntou a recepcionista. Gostaria de saber sobre o curso de pedagogia noturno. Claro, temos um programa especial para pessoas que já trabalham na área de educação ou cuidado infantil. Você trabalha com crianças? Marina sorriu. Trabalho sim. Sou mãe. 2 semanas depois, Marina recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de uma jornalista da televisão nacional. Marina, sou Júlia Campos, do programa Histórias de Superação. Gostaríamos muito de contar sua história no nosso programa. Obrigada, mas já disse que não dou entrevistas. Entendo sua posição, mas deixe-me explicar por que isso seria importante. Sua história está inspirando mulheres em todo o país. Recebemos centenas de cartas de pessoas que viram sua luta e encontraram forças para enfrentar suas próprias dificuldades. Marina hesitou. Não quero expor as crianças. Não precisaria. Podemos gravar apenas com você, ou até mesmo usar apenas sua voz se preferir. O importante é a mensagem de esperança que você representa. Naquela noite, Marina conversou com Sofia e Miguel sobre a proposta. Você acha que deveria contar nossa história na televisão? Perguntou para Sofia. A menina pensou por alguns segundos. Se isso ajudar outras crianças que estão passando pelo que a gente passou, acho que sim. E você, Miguel? Posso aparecer na televisão também? Ele perguntou, empolgado. Marina riu. Vamos pensar com calma sobre isso. No dia seguinte, Dr. Roberto ligou com uma notícia que Marina não esperava. Marina, o Eduardo pediu para falar com você. Como assim? Ele quer uma visita. Disse que tem algo importante para dizer e que não consegue mais dormir sem falar com você. Marina sentiu o estômago se contrair. Não tinha visto Eduardo desde o julgamento e não sabia se queria vê-lo agora. Ele não pode dizer através de você? Disse que precisa falar pessoalmente. Marina, sei que é difícil, mas talvez seja importante para o fechamento de tudo isso. Marina passou o resto do dia pensando. Parte dela queria deixar o passado enterrado, mas outra parte sentia que talvez precisasse ouvir o que Eduardo tinha para dizer.
Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, ela tomou uma decisão. Vou visitá-lo, mas não vou contar para Sofia e Miguel até saber do que se trata. No sábado de manhã, Marina deixou as crianças com Carla e pegou 2 ônibus até a penitenciária, onde Eduardo estava preso. Era um lugar frio, cinzento, que contrastava drasticamente com a vida de luxo que ele tinha antes. Quando Eduardo apareceu do outro lado do vidro, Marina mal o reconheceu. Tinha emagrecido muito, os cabelos estavam grisalhos, e havia uma tristeza profunda nos olhos que ela nunca tinha visto. Eles ficaram se olhando por alguns segundos antes que Eduardo pegasse o telefone. Marina, obrigado por vir. O que você queria me dizer, Eduardo? Ele respirou fundo. Queria te pedir perdão. Não o perdão formal que já pedi no tribunal, mas o perdão de uma pessoa para outra. De um pai que destruiu a vida da pessoa que mais amou suas filhas. Marina sentiu um nó na garganta. Eduardo, deixa eu terminar, por favor. Estes meses na prisão me fizeram pensar muito. Sobre quem eu me tornei, sobre o que perdi, sobre o que realmente importa na vida. Ele pausou, lutando contra as lágrimas. Sofia e Miguel estão bem? Estão felizes? Estão. São crianças incríveis, Eduardo. Você sabe disso. Eu sei. E sei que são incríveis porque você as ama de verdade. Do jeito que eu nunca soube amar. Marina viu a dor genuína nos olhos dele e sentiu sua raiva diminuir. Eduardo, elas ainda perguntam por você às vezes. Perguntam? Ele se inclinou para a frente, esperançoso. Sofia, principalmente. Ela sente falta do pai que você era antes de tudo isso acontecer. Eduardo fechou os olhos. Eu perdi minha família 2 vezes. Primeiro quando minha esposa morreu, e depois quando deixei a ganância destruir o que restava. Você não perdeu para sempre. Crianças perdoam, Eduardo. Se você realmente mudar, se mostrar que aprendeu, talvez ainda haja esperança. Você deixaria elas me visitarem? Marina pensou por um longo momento. Quando elas estiverem prontas, se quiserem, sim. Mas tem que ser decisão delas. Eduardo assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina, tem mais uma coisa que preciso te contar. O que você precisa me contar? Marina perguntou, vendo a expressão séria no rosto de Eduardo. Antes de ser preso, consegui transferir todo o dinheiro limpo que me restava para uma conta em nome das meninas. São 300 mil reais. Money que ganhei honestamente antes de me envolver com corrupção. Marina ficou sem palavras. É dinheiro limpo, Marina. Pode verificar com qualquer advogado. Quero que use para a educação delas, para o futuro delas. É a única coisa decente que posso fazer agora. Eduardo, eu não posso aceitar. Não é para você, é para elas. É herança delas por direito. Por favor, Marina, deixa eu fazer ao menos isso certo. Marina olhou para aquele homem quebrado do outro lado do vidro e viu não o empresário corrupto que havia destruído sua vida, mas um pai arrependido tentando fazer o mínimo pelo futuro das filhas. Está bem. Mas o dinheiro fica guardado para quando elas forem maiores de idade. Para a faculdade, para começar a vida adulta. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que Marina chegou. Obrigado. E Marina, se um dia elas quiserem saber sobre a mãe delas, sobre como éramos antes de tudo dar errado, você pode contar. Maria era uma mulher incrível. Elas merecem saber disso. Quando Marina saiu da prisão, sentiu como se um peso tivesse saído dos seus ombros. O perdão não tinha sido apenas um presente para Eduardo, mas uma libertação para ela mesma. 2 semanas depois, Marina estava nervosa se arrumando no apartamento. Era o dia da gravação do programa de televisão. Depois de muito pensar, tinha decidido contar sua história, mas apenas sua parte, protegendo ao máximo a privacidade das crianças. Você está linda, Sofia disse, ajudando Marina a escolher a blusa. E vai falar sobre nós? Vou falar sobre amor, sobre como vocês mudaram minha vida, sobre segundas chances. E sobre o papai. Marina se ajoelhou na frente de Sofia. Vou falar que ele cometeu erros graves, mas que as pessoas podem mudar. Que vocês ainda são filhas dele, mesmo eu sendo sua mãe do coração agora. O programa foi ao ar 3 semanas depois, numa quinta-feira à noite.
Marina, Sofia e Miguel assistiram juntos, agarrados no sofá da sala. Ver sua própria história contada na televisão foi surreal para Marina. A jornalista tinha feito um trabalho sensível, focando na transformação positiva que o amor pode trazer, na força das crianças, na importância de lutar pela verdade. "Mãe", Miguel disse de repente. Era a primeira vez que a chamava assim. "Você chorou na televisão." "Chorei de alegria, amor, porque nossa família é perfeita do jeito que é." Sofia se aconchegou mais em Marina. "Posso te chamar de mãe também?" Marina sentiu o coração se enchendo de uma felicidade que não sabia que era possível. "Podem me chamar do que quiserem, desde que saibam que amo vocês mais que tudo neste mundo." Nos dias seguintes ao programa, a vida de Marina virou de cabeça para baixo novamente, mas desta vez, de forma positiva. Centenas de pessoas entraram em contato oferecendo ajuda, trabalho, oportunidades. Uma editora ofereceu um contrato para ela escrever um livro sobre sua experiência. Uma escola particular ofereceu emprego como coordenadora pedagógica. Até uma universidade ofereceu bolsa integral para ela terminar a faculdade. Mas a ligação que mais a emocionou veio de uma mulher chamada Beatriz, de São Paulo. "Marina, sou assistente social e trabalho com adoção. Seu caso inspirou muitas famílias a considerar adotar crianças mais velhas. Queria te convidar para dar palestras sobre amor incondicional e segundas chances." Marina aceitou imediatamente. Se sua história podia ajudar outras crianças a encontrar famílias amorosas, ela faria quantas palestras fossem necessárias. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de sábado, Marina estava no cartório com Sofia e Miguel, finalmente oficializando a adoção. As crianças tinham pedido para mudar o sobrenome para Santos, e Marina não conseguia parar de chorar de felicidade. "Agora somos família de papel passado também", Sofia disse, segurando o documento oficial. "Sempre fomos família de coração", Marina respondeu, abraçando as 2 crianças. No caminho de volta para casa, passaram pelo parque onde costumavam brincar. Marina parou o carro e sugeriu uma comemoração improvisada. Enquanto Sofia e Miguel corriam pelo playground, Marina recebeu uma ligação de Dr. Roberto. "Marina, tenho uma novidade. Eduardo mandou uma carta para você." "O que diz?" "Ele quer saber se você autorizaria as meninas a visitá-lo no Natal. Disse que entenderia se a resposta fosse não, mas que gostaria muito de vê-las, mesmo que por poucos minutos." Marina olhou para Sofia e Miguel brincando, viu como eram crianças felizes e ajustadas e tomou uma decisão. "Vou conversar com elas. Se quiserem ir, eu levo." Naquela noite, Marina conversou com as crianças sobre a possibilidade de visitar Eduardo. "Eu quero ver o papai", Sofia disse imediatamente. "Quero contar para ele sobre a escola nova, sobre o meu prêmio de melhor aluna da turma. E eu quero mostrar para ele meu desenho do dinossauro", Miguel acrescentou. "Vocês têm certeza? Sabem que ele vai continuar preso por muito tempo ainda." "A gente sabe", Sofia respondeu com maturidade. "Mas ele continua sendo nosso pai. E você sempre disse que família é amor, não perfeição." No dia da visita, Marina levou as crianças até a prisão. Eduardo chorou quando viu as filhas, e elas correram para abraçá-lo através do vidro de proteção. "Papai, você está mais magro", Sofia disse preocupada. "Estou bem, princesa. Conta para mim como estão as coisas." Durante 1 hora, Sofia e Miguel contaram sobre a nova escola, sobre os amigos, sobre as aventuras que viviam com Marina. Eduardo escutava tudo com atenção total, fazendo perguntas, rindo das histórias engraçadas. "Papai", Miguel disse perto do final da visita, "a Marina cuida muito bem da gente. Ela faz panqueca todo domingo e nunca grita, nem quando eu quebro alguma coisa. Fico feliz, filho. Marina é uma pessoa especial." Sofia olhou para o pai com carinho. "Quando você sair da prisão, você pode vir morar com a gente?" Eduardo olhou para Marina, que assentiu quase imperceptivelmente. "Princesa, quando eu sair daqui, vou ser uma pessoa diferente. Vou ter que trabalhar muito para reconquistar a confiança de vocês. Mas se a Marina permitir e se vocês quiserem, eu gostaria muito de fazer parte da família de vocês novamente." "Claro que queremos", Miguel disse. "Família é para sempre, né, Marina?" "Para sempre", Marina confirmou. 2 anos depois, Marina estava na formatura de pedagogia, vestindo a beca preta e o capelo, com Sofia e Miguel na primeira fileira aplaudindo orgulhosos. Tinha conseguido conciliar trabalho,
estudos e maternidade, e agora era oficialmente professora. Eduardo, que tinha ganhado liberdade condicional por bom comportamento, estava sentado algumas fileiras atrás, também aplaudindo. Ele morava em um apartamento simples e trabalhava como pedreiro, reconstruindo a vida do zero. Visitava as crianças todo domingo para almoçar, sempre trazendo pequenos presentes ou ajudando com os deveres de casa. A relação deles estava se reconstruindo devagar, com base no respeito mútuo e no amor genuíno pelas crianças. Após a cerimônia, quando Marina estava tirando fotos com Sofia e Miguel, Eduardo se aproximou. Marina, obrigado. Pelo quê? Por me dar uma segunda chance de ser pai. Por mostrar para minhas filhas que as pessoas podem mudar. Por ser a mãe que elas mereciam ter. Marina sorriu. Eduardo, todos merecem uma segunda chance. Você está provando todos os dias que mudou. Sofia correu para ele segurando o diploma de Marina. Olha, agora a Marina é professora oficial. Ela vai ensinar outras crianças como ensinou a gente. E vamos ajudar ela na nova escola, Miguel acrescentou. Vamos ser assistentes especiais. Marina olhou para aquela família não convencional que tinham construído juntos. Ela, duas crianças que a chamavam de mãe e um ex-patrão que se tornara um pai presente e arrependido. E soube que todas as lágrimas, toda a luta, todo o sofrimento tinham valido a pena. Porque no final, o amor sempre vence. E às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que se constroem não pelo sangue, mas pela escolha diária de amar, perdoar e recomeçar. Naquela noite, quando colocou Sofia e Miguel para dormir no apartamento que agora era verdadeiramente um lar, Marina olhou pela janela para as estrelas e sussurrou uma oração de gratidão. 3 anos atrás, ela era apenas uma babá humilhada e falsamente acusada. Hoje era mãe, professora, palestrante, autora de um livro que inspirava milhares de pessoas pelo país. Mas mais importante que todos os títulos, era amada. Verdadeiramente amada por 2 crianças que a escolheram como mãe e respeitada por um homem que aprendeu o valor da humildade e da redenção. Marina, Sofia chamou do quarto. Você pode cantar aquela música para a gente dormir? Claro, princesa. Marina entrou no quarto e se sentou entre as 2 camas, cantando a canção de ninar que tinha criado especialmente para eles. Observou os rostinhos relaxando gradualmente. Ouviu as respirações ficando mais lentas e profundas. Quando saiu do quarto, deixando a porta entreaberta como sempre fazia, Marina sorriu para si mesma. Sua vida havia se tornado exatamente o que sempre sonhara. Uma família construída no amor, na verdade e nas segundas chances. E ela sabia que, acontecesse o que acontecesse, eles estariam juntos para sempre. Porque algumas histórias de amor são mais fortes que qualquer adversidade. Fim da história.